Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Qual é o meu objetivo nas redes sociais e mídias sociais? É falar a verdade. As minhas redes sociais, eu se cadastrei para isso, entendeu? As minhas redes sociais é para que mostrar para você na Bíblia, isso aqui, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Se existem outros caminhos, o ser humano está indo pelo caminho errado. Porque a Bíblia diz que há caminho que parece ser direito, mas o final é o caminho da morte. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, devemos ter um cuidado muito grande para saber qual é o caminho que estamos trilhando, qual é o ensinamento que estamos tendo e quem é que está na direção. Porque existem muitas pessoas que não ensinam o caminho direito, entendeu? Que está na direção que Deus não lhe autorizou, entendeu? E por isso que há essa confusão doutrinária em tudo quanto é lugar. Doutrina quer dizer ensinamentos da palavra de Deus. Meus amigos, entenda uma coisa. Eu sei que há uns tempinhos aí você tem ouvido umas mensagens meio polêmicas para você que pensa que é polêmica. Ela não é polêmica, ela é a verdade. Charles Spurgeon, ele falou assim, um dos grandes reformadores da época, pregador que pregava poderosamente, trazendo a palavra do Senhor como ela, assim como Martinho Lutero, Wycliffe, João Hus, entre outros. Eles pregaram uma mensagem em num período, em tempos medievais, aonde o povo era manipulado por aqueles que detinham a verdade, não ensinavam a verdade. Hoje nós estamos vendo acontecer a mesma coisa. Glórias a Deus. Meus irmãos, procure ler a Bíblia, não fica só esperando de mim ou do pastor da igreja, não. Veja se está escrito. Entendeu? Veja se está escrito. Olha o que Deus pensa a teu respeito, não é eu. Olha o que Deus pensa a teu respeito e a meu respeito. Ó. Salmos, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Diz assim, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como um moinho que os ventos espalham. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Entendeu, meus irmãos? É isso que Deus pensa daqueles que assim meditam na palavra de Deus. Quando o véu do templo se rasgou, ali Deus está dizendo, depois da ressurreição de Cristo, o véu do templo se rasga. Ali Deus está dizendo que todos podem ir buscar a Deus. Todos podem compreender as Escrituras, mas para isso, meu amigo e minha amiga, para você compreender as Escrituras, você tem que pedir o Espírito Santo de Deus para te esclarecer. Não queira ficar dependendo só do homem no altar. Porque existe muita coisa hoje que está acontecendo que é antibíblico. Deus não está nesse negócio. Foi como nas pregações que eu preguei falando. Glórias a Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Na lei do Senhor, o que é a lei do Senhor? A palavra de Deus, o Evangelho eterno, a Bíblia Sagrada. Se você não meditar nessa palavra, meu amigo e meu amigo, você vai ser enganado. Você vai pensar que você está com a verdade, você não está com a verdade. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz que não vai entrar no céu, não vai. Não, eu não estou te julgando não, isso é bíblico, está na Bíblia. Não vai entrar nos céus, não vai entrar nos céus. Quem bebe, quem fuma, quem se prostitui, quem tem 2, 3 mulheres, quem é casado e fica dando em cima da mulher dos outros, quem é solteiro e fica dando em cima de mulher casada, tudo isso é pecado aos olhos de Deus.
Entendeu? A abominação, a imoralidade, o incesto, a zoofilia, entre outros pecados escritos aqui na Bíblia, não vai entrar nos céus. Por que a Bíblia no Apocalipse diz assim? Vai ficar de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem, e todo aquele que ama e comete a mentira. Quanta mentira está agora no nosso meio? Entendeu? Enquanto a Babilônia, a igreja idólatra, está se corrigindo, proibindo agora a adoração a Maria, nas nossas igrejas, eles estão trazendo as sacerdotisas de Aserá, que é o que eu falei nas pregações anteriores. Ih, mas deu uma chiadeira. Por quê? Muitos já estão com o espírito de rebeldia, não quer mais ouvir a verdade. Eu quero que você me mostre na Bíblia, glórias a Deus, do Gênesis até Malaquias, uma mulher que Deus levantou como sacerdotisa para lidar diretamente no templo de Salomão e, glórias a Deus, no tabernáculo de Moisés. Não surgiu, não, Deus não levantou, porque Deus não vai contra a sua palavra, não vai, glórias a Deus. Agora eu quero que você me mostre no Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, uma que Jesus e os apóstolos levantou, como pastora, bispa, presbítero, etc, etc. Também não levantou. É as mensagens anteriores que eu vinha falado, para te alertar, para abrir teus olhos, para você despertar enquanto é tempo. Glórias a Deus. Mas, irmão, quem te autorizou a falar isso? O Espírito Santo de Deus. Eu só faço as coisas orientadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você está fora da palavra, se você criou um cargo que não existe na Bíblia, é pecado, é mentira e é obra do Satanás. Por isso que eu venho falando nessas mensagens anteriores. Desperta tu que dormes, Cristo te esclarecerá, levanta dentre os mortos, que Ele te anunciará a vida eterna. Entendeu? Agora, é você e Deus, de acordo com todas as mensagens que eu já preguei aqui. Estou fazendo a minha parte. Glórias a Deus. O que Deus está mandando eu falar, eu estou falando. Aí sim, o que Deus está mandando eu falar, eu estou falando. Não estou sendo rebelde ao nome dEle. Não estou sendo rebelde à posição que Deus me colocou. Como uma certa vez, uma mulher que se diz ser pastora, porque não existe, não tem isso na Bíblia, veio falar para mim que o meu cargo era falso. Que eu era pastor mentiroso. E que eu não era pastor. Aí queria me reconsagrar. Onde já viu isso, irmão? Reconsagração. Se o meu cargo é falso, para que reconsagrar? Se ela fala em reconsagrar, é porque ela quer consagrar de novo. Entendeu? Pelo contrário, o dela que é falso, que não existe, não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia sacerdotisa no Antigo Testamento e não tem na Bíblia no Novo Testamento pastora, bispo e nem presbítera. Não tem. Não tem. Aí citaram para mim assim, como é que as igrejas estão fazendo? É últimos dias, olha. Ou você acha que antes de Jesus vir, não tinha aqueles que na rebeldia faziam aquilo que a Bíblia não autorizava? E depois que Jesus estava aí, também não tinha um monte, fazendo muita coisa, mesmo vendo Jesus pregando, indo contra os ensinamentos de Jesus e dos seus apóstolos. Você acha que não tinha? A mentira, ela tem se pendurado até os dias de hoje. Porque quem é o pai da mentira? Satanás junto com os demônios. Por isso que Jesus falou que tem muita gente que já tem a cara do demônio. Vós tem por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. É o que está acontecendo hoje. Ah, irmão, mas não tinha uma sacerdotisa no Antigo Testamento? Pelo menos uma. E Débora? Débora era juíza. Não foi convidada para ser sacerdotisa. E Hulda era profetisa. Não foi convidado para ser sacerdotisa no tabernáculo no tempo de Salomão. E a rainha Esther? Muito menos. Ela era rainha, mas quem liderava era o esposo dela, o rei Assuero. Entendeu? Entre outras que surgiram aqui na Bíblia, que não foram convidadas para ser sacerdotisa. Assim como no Novo Testamento, nenhuma foi convidada para ser apóstola, presbítera, bispa e muito menos pastora. Entendeu? Está bem esclarecido o que eu estou falando. Está bem esclarecido as mensagens que eu mostrei. Aí muita gente fica criticando o apóstolo Paulo. São pessoas desinformadas. Não, Paulo falou porque na época era a cultura da época que exigia Paulo falar daquele jeito. Mentira, Paulo não falou de cultura não. Ele remeteu ao Éden.
Quando ele remete ao Édio, o que ele está dizendo? Quando ele remete